Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Cristo, meu Mestre. Cristo, meu Mestre, eis meu querer, tua vontade sempre faze-me forte pra resistir que possam vir. Cristo, meu Mestre, eis meu querer, mais santidade devida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Faltas vencer, faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Deus afirma através da Bíblia Sagrada que Ele nos envia anjos. Anjos que são espíritos ministradores,
São espíritos ministradores enviados de onde? Da presença de Deus. Com que propósito estes anjos são enviados? Estes espíritos ministradores são enviados da presença de Deus para nos ministrar sua palavra. Não para ministrar a teologia propriamente de um grupo, de uma determinada organização, porque caso contrário, Deus teria que ter um grupo de anjos de tal organização, outro grupo de anjos com pensamento de outra teologia, e enfim, ele teria que ter muitos anjos com pensamentos diferentes. Mas Deus envia anjos para ministrar a sua palavra. Aos Hebreus, capítulo 1, verso 14. Com o propósito único de nos posicionar em sua palavra, nos posicionar em Cristo, porque assim somos vitoriosos. Somente aqueles que são ministrados pelos Espíritos administradores e ministradores enviados da presença de Deus é que podem ser verdadeiros cristãos. Porque disse Jesus, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Ele não disse os Espíritos Santos, ele disse o Espírito Santo. Portanto, se eu, como ministrador da palavra, administro você, ouvinte, nas Escrituras, e se eu sou de fato enviado da presença de Deus, como creio, então qualquer outro que tenha sido enviado da presença de Deus também, como eu, tem que ensinar a mesma coisa. Caso contrário, isso seria um choque. A controvérsia é dos homens e não de Deus. Se é dos homens, é mentira. Paulo disse, seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Então você vai discernir logo que você está ouvindo uma mensagem. E mensagem vem de um anjo, porque anjo quer dizer um mensageiro. Somos vozes aqui na terra, anunciando a palavra de Deus, convidando as pessoas para vencerem. Se você está ungido por algum espírito errado, você vai agir de uma maneira errada. Se você está ungido por um espírito correto, você agirá de uma maneira correta. Agora, isso depende muito de qual espírito está ministrando a você e administrando, portanto, a sua fé. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem aos profetas. Estes anjos administram sua palavra por meio de seu espírito, sempre, sempre. Se há um verdadeiro mensageiro aqui, ele tem que ministrar a palavra do profeta de Deus. Não é necessário que todos nós sejamos profetas vindicados, mas é necessário que sejamos mensageiros vindicados. Isto é correto. Mensageiros, para que então o povo se estabeleça em uma fé correta e seja ministrado de uma maneira correta, é claro. Agora, nós somos peregrinos aqui na terra. Isto é verdade, mas há um brilho celeste que ilumina o nosso caminho. Isso através da ministração que recebemos, através dos anjos mensageiros que ministram a palavra de Deus. Você agora está sendo ministrado, e como um peregrino, peregrinando nesta terra, o brilho celeste ilumina o seu caminho.
nas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Vão me cercando raios benditos, passos avantes para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre seguindo, dando os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Vós sois a luz do mundo. Quer você ter poder sobre as enfermidades, poder sobre os demônios, poder sobre o pecado? Então creia nas palavras dos profetas. Crendo nos profetas, você será próspero, diz as Escrituras. Quando Israel descria no profeta, ele perdia a guerra. Ele caía em todos os sentidos. Mas quando Israel cria no profeta, ouvia o profeta de Deus, ele vencia em todos os sentidos. E o Espírito e a palavra vieram aos profetas. E estes tiveram a palavra de Deus. E por isso eles podiam operar os milagres que operaram. Não foi o homem, mas o Espírito de Deus no homem, o Espírito de Cristo no homem, porque a palavra de Deus não pode falhar. O que havia feito? Eles tinham todo o canal limpo. Eles tinham seus sentidos dominados pela palavra, dominados pela fé na palavra de Deus. E nós precisamos uma fé igual à dos profetas. Tendo uma fé igual à dos profetas, nós somos vitoriosos como eles foram. Nós temos todos os canais que são os nossos sentidos: a razão, a memória, o raciocínio, a consciência, o afeto, como também a visão, a audição, o paladar,
o olfato, o tato, todos esses sentidos como canais limpos para o poder de Deus operar. Operar de uma maneira que deixa até mesmo a morte no ridículo. Ora, se esta é a fé que opera no seu coração, veja, se Deus pôde me tomar quando eu estava lá embaixo, na lama do pecado, e me levantou para fazer de mim um cristão, se Deus pôde me tomar quando eu estava desorientado e magoado, com o coração triste, fechado, amargurado, e estava na condição que estava, um pobre miserável, cheio de vícios e pecados, más intenções. Agora, se Deus pôde me levantar para me dar esperança da vida eterna, e para me batizar com o Espírito Santo, e para me encher com o seu poder e glória, então Ele é capaz de me levar através do vale da sombra da morte e me receber na glória do outro lado, onde estão os seus profetas. Sim, meu amado, porque Ele prometeu isto. Este é o nosso conforto. Este é o conforto daqueles que são ministrados por anjos que vieram da presença de Deus. Aos Hebreus, capítulo 1, verso 14. Você precisa ter um anjo que te ministre estas verdades de uma maneira honesta, sem compromisso, sem embaraço, porque um amarrado não pode libertar a outro que está amarrado. Um comprometido tampouco pode comprometer a outro que está comprometido. Um náufrago não pode salvar o outro. Não. Mas é somente quem já tem a corda na mão, que está salvo, é que pode lançar a corda para o outro. É somente quem tem uma mensagem é que pode ser um mensageiro. É somente quem tem experimentado uma salvação que pode falar dessa salvação. É que pode transmiti-la para outros com suas palavras e muito mais com sua vida. Oh, mãe de família! Oh, pai de família! Por que tanto desespero? Por que tanta angústia? Por que estar desorientado e magoado? Por que estar com o coração ferido, desiludido, cansado e oprimido? Quando há tantas porções dos céus reservadas para nós. Quando existe a grande vitória do amor divino para aqueles que escolhem a porta estreita e o caminho espinhoso. Isto porque os verdadeiros anjos ministradores de Deus não oferecem uma estrada florida para o povo. Não mostram uma estrada larga, uma porta larga, onde a sua carne pode viver no bel prazer do pecado, das concupiscências carnais. Mas o verdadeiro anjo ministrador que vem de Deus te mostra uma estrada estreita, um caminho espinhoso, mas que na verdade tem um jugo que é suave, um fardo que é leve. O seu coração não estará mais magoado. Embora as lutas aumentem, embora elas se multipliquem, você sentirá a vida muito mais leve. Você terá muito mais coragem. Você poderá dizer como aquele humilde servo de Deus, porém corajoso: Senhor, se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem. Eu estou sendo ministrado por um anjo do Senhor. Há um caminho melhor para mim. Há um caminho de paz no qual eu devo confiar. Eu devo confiar em Deus. Jesus disse: tende fé em Deus. Se Deus pode te tomar agora, nesse momento, na lama do pecado,
e te levantar, como Ele tem feito com milhares e milhares, para fazer de você um cristão, para te tomar seu coração desorientado e magoado, e te levantar e te dar esperança da vida eterna, e Ele pode te batizar com o Espírito Santo e te encher com o poder da glória, a ponto de você ser capaz de atravessar o vale da sombra da morte, como Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh, que glória! Que bênção é confiar em Deus! Confia em Deus, confiando em suas palavras, confiando em suas palavras, recebendo o anjo mensageiro do Senhor nesse instante, deixando que Ele ministre no seu coração, dite o método de vida que você deve ter. Você terá confiança. Confia em Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um Jesus, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Confie em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitar. Diga comigo ao Senhor Deus: Senhor, eu aceito a ministração do anjo que vem da tua presença para me mostrar um caminho real, diferente, na verdade, de todos os caminhos que o mundo tem posto diante de mim. Mas é um caminho real. Este é tua palavra, este é Jesus Cristo, e eu quero estar nele de corpo e alma, passando assim por cima de todas as mágoas e todas as dores, passando por cima de todos os problemas, de todas as enfermidades, crendo no poder da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aceita a minha fé nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se
Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo é Pai, bom amigo e irmão. Cristo vai passo a passo ao teu lado, cada dor e pesar ele vê. Como a um filho ele tem te buscado, ele quer convencer-te a viver. Se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz e infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo é Pai, bom amigo e irmão. Teus olhos a Deus, não deixe que as sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Levou os castelos que em sonhos você construiu. Não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
Boa noite com Jesus. Nós acabamos de ouvir o programa Fé para Vencer e agora vamos iniciar esta programação louvando, cantando os hinos. Após esses hinos estaremos desfrutando da mensagem pregada no dia 20 de setembro de 2019. A série Corpus é a mensagem de número 10. Então vamos cantar. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Graças a Deus. Agora o hino de número 231, uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Graças a Deus. Agora vamos desfrutar destas bênçãos espirituais. Mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves no dia 20 de setembro de 2019. Somente crê, tudo é possível, somente crê.
corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. É mais uma oportunidade, é mais uma chance, né? Aqueles que precisam de mais uma chance, mais uma oportunidade, tem enquanto a palavra é pregada. E nós precisamos muito de aproveitar, ou aproveitarmos este tempo que as pessoas dedicam, oferecem como culto a Deus, para se alimentarem espiritualmente, interceder, ser intercedido, como já aconteceu nesse instante. Nós vamos ficar de pé para lermos a Bíblia. A partir do verso 4, Apocalipse 20. Vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Veja, é tão fácil julgar as pessoas sem que Deus tenha dado esse poder para elas. Elas ficam condenadas com aquilo que elas julgam. Eu vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, é o milênio. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Oh Deus, estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Não podemos temer, nem duvidar, nem interrogar, uma vez que nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro,
foram escritos antes da fundação do mundo. Então não pode haver interrogação, dúvida, mas sim satisfação, segurança, ter uma alegria que é diferente da alegria do natural. É uma alegria na tribulação, é uma alegria subjetiva, interna, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e gozando do perdão dos nossos pecados e o poder da cura divina, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmão. Nós vamos para uma pergunta que fizeram para o irmão Brana. Está na Perguntas e Respostas, número 15. Que tipo de corpo terá o iníquo na última ressurreição do grande trono branco do julgamento? Essa foi a pergunta. Vamos ratificar, repetir, né? Que tipo de corpo terá o iníquo na última ressurreição no grande trono branco do julgamento? Agora vem a resposta no parágrafo 47. O profeta responde: aquele pecador se levantará na ressurreição para ser julgado no corpo que ele cometeu pecado. Para gravar melhor, aquele pecador se levantará na ressurreição, isto quer dizer, na segunda ressurreição, para ser julgado no corpo que ele cometeu o pecado. Aliás, Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Exatamente isso. Pois bem, não tem que causar temor, horror, mas é bom a gente sofrer uma sacudida, não? Em relação a fatos, a verdades que nos cercam através da Bíblia, através da mensagem. É bom. No parágrafo 48 ele continua: a ressurreição não é uma substituição, é fazer levantar aquilo que caiu. A ressurreição não é uma substituição, é fazer levantar aquilo que caiu. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele estava com o mesmo corpo que havia caído. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Ora, ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Ele já está explicando tudo. Ele levantou naquele mesmo tipo de corpo. Ele repetiu: nós levantaremos no mesmo corpo que caímos. É uma ressurreição, não uma reposição. Só que é com uma grande diferença. A mensagem veio adentro.
lá no final, parece 37, por aí. Diz que levanta aquele corpo com aquilo que ele foi sepultado. Isto quer dizer, matéria, luz cósmica, petróleo e o que seja. Então, se referindo aos salvos, aí se põe de pé, lembrando de Abraão e Sara, eram os mesmos corpos, porém novos. Ele diz isto: se porá sobre a terra novos, sem velhice, sem defeito físico, sem doença, sem a morte para enfrentar. Agora a Bíblia diz que nós seremos julgados de acordo com os pecados cometidos no corpo. É o caso de 2 Coríntios 5. E quando o ímpio se levantar, ele será julgado no mesmo corpo que ele pecou. A mesma coisa. E ele vai se levantar na segunda ressurreição. Aqui, João diz, o Senhor disse, né? Ele diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte na primeira ressurreição. Esses são os membros que formarão o corpo da noiva de Jesus Cristo. Ele vai então na primeira ressurreição. Na mensagem A Fase Presente de Meu Ministério, é outra tremenda mensagem que tem a ver, interlaça, né, com o meu novo ministério. Agora é o 33. Agora eu creio que quando Deus começou a cobrir a terra, talvez a primeira coisa que ele fez foi uma medusa, e daquilo um sapo, e assim por diante. Mas você vê, continuamente isto vai se tornando mais parecido e mais parecido a Deus. Veja, a imagem, mas você vê continuamente isto vai se tornando mais parecendo ou parecido e mais parecido à imagem do homem. É que eles confundem. Essa é a evolução de Deus, não é? E o homem era um reflexo de Deus. Que coisa tremenda. O que foi dado para o homem? O homem era um reflexo de Deus. Deus estava se refletindo no homem. O homem não precisava de mandar cortar uma árvore. Se é que fosse necessário, ele mandava ela sair. Ela sairia.
um exemplo, não é? E esta é a razão pela qual o capim se torna evoluído. Talvez o capim. E do capim vem as flores, das flores vem os arbustos, dos arbustos vem as árvores. Por quê? É um retrato da árvore da vida lá de pé no outro lado. E tudo nesse lado, que é natural, é uma sombra do sobrenatural, ou do eterno, do outro lado. Então você é elemento do outro lado. E Deus se reflete através de você. Portanto, desde que haja um cristão nascido de novo na terra, e nós recebemos um corpo aqui, como este, é o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. Recebemos um corpo aqui como este. É o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. E isto é o que faz nossos corações famintos por tal coisa como está. Vem, há algo em nós que chama para fora. Há um fundo que clama. Há algo, é uma característica dos filhos de Deus. Algo que clama, que chama para fora. Nós somente há algo que nos diz que é lá. É lá. Não é aqui. É lá. A minha mãe deixou na sua Bíblia, com sua letra ali, em Miqueias, aos meus filhos: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Ela deixou escrito isso para eu e minha irmã. Nós somente há algo que nos diz que é lá, lá. É lá. Não é lá no shopping, lá no campo de futebol, não. É lá. Eu creio através destes anos. Eu peço desculpas perante Deus e o povo de ser estúpido e cometer muitos enganos. Mas através destes muitos anos, eu tenho tido o privilégio de ver muitos milhões de pessoas entrarem no reino de Deus, e sou agradecido ao Senhor por deixar-me guiá-las lá. Lá. E eu creio que elas estarão lá naquele dia. Veja, veio nos chamar aqui em 71. Não parou. A morte dele não pôs fim ao ministério. E está ganhando até hoje. Até chegar o último. Em sua segunda vinda, te raptar
e te levar para outra terra, onde você sentirá somente como aquele peixinho do qual falei, fora da escuridão, lá de baixo. Você não pode ir lá em cima com esta espécie de corpo. Não, nem mesmo você poderia subir com estes astronautas. Vem, você tem que estar dentro de um reservatório sob pressão. Você não tem pressão para isto, mas quando Deus te mudar, então você terá pressão, então você irá no rapto. Quando estes velhos sentidos terrenos estiverem perdidos, você irá naquele maravilhoso caminho da cruz, indo para casa com Jesus. Dá vontade de repetir, né? Mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 100. Vejam bem, ele disse: se o corpo, esse templo, for destruído, eu o ressuscitarei no terceiro dia, se referindo ao corpo dele. Por quê? Ele estava contente por fazer isso, porque as Escrituras dizem que ele, o Messias, o faria, porque não deixarás a minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Um profeta a quem chega a palavra havia dito isto sucederia, e ele sabia que era essa pessoa. Porque não deixarás a minha alma no sepulcro, o que é chamado também de Hades, de inferno, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Um profeta a quem chega a palavra havia dito que isto sucederia, e ele sabia que era essa pessoa. Jesus sabia quem era ele. E você tem que saber quem é você, afinal. Na vida prática a gente compreende melhor. Viajando, e o motorista, o irmão, mandou lavar seu carro. Uma cidade na estrada. E acontece que o rapaz estragou a pintura do carro. Pôs ácido. Mas esse irmão ficou nervoso. Nervoso e não queria acordo, até que eu senti assim, dei uma sacudida nele. Escuta, essa é a sua identidade? Essa é a sua identidade? Quando você estiver nervosa e falando, desabafando contra alguém, pense nisso. Essa é a minha identidade? Mas ele mudou na hora. Mudou na hora.
Quando você entra numa questão, se envolve, às vezes tem coisas que envolvem a pessoa, quando menos espera está envolvida. E a sua identidade? Quando você está tratando o seu marido, tratando a sua esposa com grosseria, qual é a sua identidade? Este é um corpo celestial para que quando morremos, não nos tornemos um mito, nos tornamos um corpo. Se nós, cada um morrer, se a bomba atômica nos explodisse nesse minuto, aqui a 5 minutos estaríamos estreitando as mãos de cada um e abraçando-os e gritando e tudo aquilo e glorificando a Deus. Sim, Senhor. E o irmão e a irmã Spencer, assentados aqui, eu penso que são um dos mais velhos casais que estão aqui. Teriam 18, 20 anos de idade. Pensou nessa transformação? O irmão Neville seria simplesmente um rapazinho, e eu seria um jovem garoto. Eu também. Você também. E todos nós seríamos. Isso é exatamente esta verdade. Essa verdade é incontestável. Se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Aí já é o primeiro versículo do capítulo 5 de 2 Coríntios. Já temos outro esperando. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Assentado na beira da cama, pela madrugada, ou de joelhos, ou de pé. Você faz um altar. Onde você ora é um altar. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Dá importância a isto. É aqui que você começa a eternidade. Ai, meu Deus. Como a gente fica com vergonha. Em misericórdia, Senhor. É aqui que você começa a eternidade. Quando você está à mesa, pensa nisso, sua identidade. Agora, pensa nisso. Estou começando a eternidade. Acorda, acorda. Espera aí. Estou começando a eternidade.
Quando a mulher pega na tesoura para cortar o seu cabelo, vem a voz: é aqui que começa a sua eternidade. Quando começa a desacatar um ao outro, a identidade, a eternidade, não se dá por perdida, então ninguém salva. Não é assim não. É aqui que você começa a eternidade. É aí no seu trabalho, é aí na sua viagem, é aí no seu lazer que você começa a eternidade. Você começa a vida eterna bem aqui. Não, a gente vai para casa bem pensativo, não? É aqui que começa a vida eterna. Não é depois que parte, não. Está difícil buscar a Deus em primeiro lugar e sua justiça, para que depois todas as coisas nos sejam acrescentadas. Concorda? Isso é verdade. Mas quando leva o prejuízo, a identidade aparece. A eternidade se manifesta. A vida eterna se manifesta. É quando leva o prejuízo. Você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez, um filho de Deus. Então quando você morre, você começa aquela reticência. Quando a morte te atingir neste corpo e o coração parar de bater e as rodas mortais começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra que era uma sombra da sombra, em um segundo ela se torna uma sombra da sombra. Então em seguida ela se torna a sombra. Então em seguida se torna um pequeno fio. Então logo se forma um córrego. E em seguida se transforma em um rio. E logo se torna em um oceano. E depois de algum tempo você estará de pé na presença de seus entes queridos lá no além, vestido com a roupagem de corpo celestial. Eu me lembro quando fui dar uma entrevista na rádio, lá em Brasília, eu falei que aquilo ali tinha sido a umidade. Depois começou a correr uma águazinha. E depois isso se transformou em um córrego. Eu usei justamente essa. E logo se transformou em rio. E o mar. Essa umidade lá na praça. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Aleluia. Você vai conhecer. Vocês conhecerão uns aos outros. Amarão um ao outro. Você regressará a ser um jovem e uma jovem outra vez. É isso que Deus nos garante através de sua palavra. Exatamente correto. Espera lá, até a vinda do Senhor Jesus. E em algum dia aquele corpo glorificado de sua... Agora recordem, aquele é um corpo celestial, não glorificado, um corpo celestial. E em algum dia aquele corpo celestial estará nos céus com Jesus. Pois eu vos digo, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, ou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, um ou outro. Não quero, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Ele falou 5. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos a melhor palavra. Impediremos os que dormem, porque a trombeta do Senhor soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ei, glória! Estes corpos celestiais descerão, estarão na terra, corpos glorificados. Ai, Jesus. Você vê que Jesus disse, não, ainda não. Ele não havia sido glorificado. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados em um momento, no abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. É verdade ou não é? Então mostre a sua identidade naquela hora. Mostra a eternidade. Mostra essa verdade para você mesmo. Não tem ninguém mostrar, não. Você mesmo mostra. Agora, onde você está chegando agora? Chegando no fim. Depois de colocarmos este corpo glorificado e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, este corpo celestial for feito um corpo glorificado, entendeu você o que eu quero dizer agora? Essa é a sua identidade. Então poderei ir e dizer, irmão Neville, deixe-me te dar uma pequena ilustração. Eu digo, irmão Holmes, vamos para o papai nesta manhã? Ele é Deus.
Nós o conhecemos agora, Ele é um Salvador, Ele é um curador. E essas verdades faz as pessoas esquecerem-se das dores, do cansaço. Essas verdades causam cura divina, libertação total, em nome de Jesus Cristo. Se você quer glorificar por isso, mais uma vez fomos abençoados com esta palavra. A mensagem de Deus, ela é espírito, ela é vida. Ela vem de encontro com as nossas necessidades. Ela cura sem precisar falar de cura. Ela liberta sem precisar de falar de libertação. A palavra de Deus, ela é completa. E nós convidamos a todos os nossos irmãos ouvintes para estar conosco nesta próxima quarta-feira, a partir das 18h30, com o programa Fé para Vencer o Mundo. E em seguida, um culto abençoado, culto de pregação, culto de oração e adoração, aqui na rua Jataí, número 1388, no Tabernáculo da Fé. Agora encerramos essa programação com uma oração e você coloca diante do Senhor Deus as suas necessidades. Senhor Deus, Pai Celestial, nós rogamos a Ti que o Senhor possa vivificar a Tua palavra, suprindo as necessidades de Teus filhos. Como disse o salmista Davi, muitas são as aflições dos justos, ó Pai, mas o Senhor livra de todos. Que o Senhor possa livrar, trazendo a cura divina, a libertação, a solução para os problemas. No nome do Senhor Jesus Cristo, encomendamos nossas vidas a Ti, encomendamos nossos problemas nas mãos do Senhor, porque cremos, ó Pai, que o Senhor é a força da nossa vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa vos abençoar, concedendo a cada um uma boa noite com Jesus. Deus vos abençoe. Amém.